Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de abril de 2024, sexta-feira. Mil perdões, ontem na quinta-feira foi um dia muito tumultuado, eu não consegui gravar. Hoje, por pouco também, mas eu consegui, tive uma consulta de rotina de manhã, mas eu estou conseguindo gravar um pouquinho mais tarde, o que significa previsões de sons estranhos no decorrer do período, porque está começando uma pequena obra aqui do lado, então vamos perceber aqui eventualmente uma pequena sinfonia de britadeiras, furadeiras, motosserras, sei lá mais que máquinas infernais os caras trouxeram para o seu trabalho. Mas, bom, eu vou tentar, como sempre, minimizar esses desconfortos. A ideia é que justamente essa seja uma conversa aprazível. E sexta-feira é justamente um dia em que a gente se permite um pouco mais isso. Se permite um pouco mais de calma, de respiro, tentar encontrar aqui algumas conexões. Mas eu tenho uma excelente notícia, pelo menos para mim, uma excelente notícia para compartilhar com vocês. Que bom que eu estou gravando um pouco mais tarde, porque eu acabei de receber essa notícia. A palestra que eu dei no TEDx Lençóis Paulista acaba de ser publicada. Fiquei super feliz. Eu nem vi na íntegra, vi só um pedacinho, já saí divulgando feito um louco, mas eu acho que ficou legal, a captação ficou boa, não é? Eu preciso repensar um pouco mais as minhas escolhas de figurino, mas não faz mal, né? Mas eu estou super feliz de compartilhar. Que tema que eu escolhi, vale lembrar, talvez você não tenha ouvido eu comentar no tempo certo, mas Lençóis Paulista é uma cidade no interior de São Paulo, uma cidade de 70 mil pessoas, né, relativamente pequena. Vale lembrar que Ribeirão deve ter 500 mil, Campinas deve ter 500 mil, né, Lençóis Paulista ainda é uma cidade pequena, mas muito promissora, está atraindo muitas indústrias, muito talento e tal, e a cidade está repensando, ou está pensando o que ela quer ser quando crescer. Não é? E aí o que acontece é que ela promoveu, e aí fica aí o mérito para Roberto Alvarenga, né, e todo o pessoal de Lençóis também, o Bruno, etc., eles organizaram um TEDx chamado Cidades do Futuro, Cidade do Futuro. Eu tive o privilégio de ser, acho que uma das primeiras palestras, talvez a segunda, não tenho certeza. E embora acho que muita gente ali fosse falar de tecnologia, inteligência artificial, não, teve muita gente falando de humanidades também, né? Mas eu queria escapar um pouco dessa coisa futuro igual à tecnologia para falar aquilo que torna as cidades mais vivas, mais fecundas, mais resilientes. Eu acabei focando num recurso que é, nossa, para mim, é um templo, que são bibliotecas públicas. Então minha palestra foi sobre o valor das bibliotecas públicas como garantia da resiliência de uma comunidade, porque ela serve para adultos se alfabetizarem, ela serve para a gente se reinventar, aprender outras profissões, aprender outros idiomas, sei lá, mesmo abrigar em tempos de catástrofe, você tem acesso a informações que não são fake news. Então eu convido todos vocês, um ou outro raríssimo aqui já tinha me procurado, cadê? Pois bem, hoje está lá divulgado, como sempre eu vou divulgar na descrição desse episódio, no radinhodepilha.com, no nosso canal do Telegram, que tem um pouquinho mais gente do que no canal do WhatsApp. Eu estou super feliz, né? É inclusive um bom incentivo para eu perder alguns quilinhos. É sempre bom a gente se ver registrado em todos os seus excessos de adiposidade, mas tudo bem, eu estou feliz. Mas acho que eu tenho outras coisas para compartilhar com vocês, e uma delas tem até um aspecto meio, sei lá, de saudade para mim, ou de gratidão. Quando eu fui estudar na ECA, eu me formei em rádio e TV na ECA. Aliás, acho que é um curso que não existe mais, agora deve ser tudo audiovisual, né? Porque já que é tudo digital, né? Tanto faz. Naquela época, cinema se fazia em película e TV se fazia em fita magnética, nada era digital ainda. Mas eu me lembro com muita saudade de um professor que era, ai meu Deus do céu, deu branco agora, professor Virgílio, que dava um curso chamado HCC, História da Cultura e da Comunicação. Ele era um personagem, nossa, que maravilhoso, generoso, discreto, excelente professor, né? Ele dava aula de terno e gravata, que na ECA é quase inimaginável, né? A única vez que você vê alguém de terno e gravata eram os nossos colegas de artes cênicas incorporando algum personagem, né? Mas as aulas dele eram imperdíveis, e mesmo assim eu perdi algumas, infelizmente, né? Correria de trabalho e tal. Mas eu sempre gostei imensamente das aulas dele. Eu acho que boa parte do que eu estou fazendo no Radinho, de tentar resgatar essas conexões de economia com cultura, com história, né? Eu acho que vem muito desse trabalho com o Virgílio. Aliás, eu até vou tentar recuperar. Eu acho que teve um dos primeiros trabalhos que a gente tinha que fazer ali, era uma redação, e ele elogiou a minha redação, eu fiquei muito feliz, não sei se eu guardei isso, vamos ver se eu ainda tenho isso por aqui.
mas eu lembrei dele porque uma das aulas ele estava mencionando uma peça de Aristófanes. Aristófanes é um dramaturgo grego do século V a.C., IV a.C., e era as caras nuvens, sei lá. Aí na época você acha engraçadinho, você nunca mais pensa nisso, porque você acha que você nunca mais vai precisar disso, mas ontem eu ouvi um episódio delicioso do In Our Time, que é um podcast antiquíssimo da BBC, né, com milhares, sei lá, mais de 1000 episódios também, e eles estavam falando de outra peça do Aristófanes, que é Lisístrata, sobre a qual eu não sabia nada. Né? Eu confesso que eu não sou um grande fã de teatro, eu nunca, desculpa, perdão, eu sei que é uma falha, mas eu não, você quer me ver desconfortável, me colocar, não vou. Mas adorei ouvir, e eu vou explicar para vocês por quê. Vamos voltar um pouco no tempo. Né, 400 anos antes de Cristo, 450 anos antes de Cristo, né, Atenas era, é como se fosse a Florença do Renascimento, como se fosse Nova York na época áurea, como se fosse Paris, porque estavam acontecendo ali coisas inéditas, absolutamente inéditas. Por exemplo, o que a gente chama hoje de democracia. Aliás, eles chamavam de democracia, eles que inventaram a palavra. Né? Eles tinham lá uns tiranos, como sempre, resolveram dar um cabo dos tiranos e começaram um experimento completamente inédito, bastante arriscado, que era, esse negócio é o seguinte, é nós que manda, né, amanhã vamos eleger, qualquer um de nós aqui pode ser eleito, qualquer um tem um mandato curto, então todos os cargos vão ser eleitos e tudo vai ser debatido, tudo vai ser votado. Bom, vale a pena que uma pequena ressalva, a democracia grega não era tão democrática assim, porque só podiam votar homens, obviamente, mulheres nem pensar, escravos nem pensar, cidadãos de outras... Não, era uma coisa bastante, digamos, muito pouco inclusiva, né? Mas mesmo assim foi um experimento brilhante, né? Os desdobramentos até hoje, né? Pensa lá na Constituição Americana, etc e tal, 1000 e tantos anos depois, 2000 anos depois, o negócio vai ramificando. Mas o que é muito interessante é que mesmo os participantes na época também estavam muito desconfiados se essa era uma boa ideia, se isso ia funcionar, se não ia funcionar, né? Então você tinha, sei lá, Platão não gostava da ideia, Sócrates não gostava da ideia, Aristóteles também não gostava muito da ideia, né? Os caras preferiam que tivesse uma organização mais estática, com castas, né? Olha, é o seguinte, vai ter uma casta de filósofos, ótimo, uma excelente receita para começar o dia, né? Uma casta de filósofos que sabem tudo, aí tem uma casta de militares, outra péssima ideia, de novo, né? Então eles queriam uma coisa relativamente estável e eterna, e sei lá o que for, mas tinha um horror a essa coisa mais fluida, mais imprevisível, mais negociada, né? Mais diversa, mais colorida, que é a democracia, e que é realmente complicado, mas como já disse Winston Churchill, a democracia é ruim, mas é melhor do que todas as outras, ou alguma coisa parecida com isso. Pois bem, Aristófanes nasce num período áureo, né, como eu falei para vocês, mais ou menos 450 anos antes de Cristo, democracia ali bombando, estão acontecendo grandes coisas por ali, e o que é interessante é que os gregos também praticamente inventam o teatro como a gente conhece, né, que fica todo mundo sentadinho aqui que meia dúzia de malucos vão contar uma história, né, ou vão encenar uma história, vão fazer de conta que são outras pessoas. Essa é uma invenção grega também. Não é? E aí é muito interessante que os gregos, sendo muito competitivos, né, uma cultura muito competitiva, eles criam competições de teatro. E você tinha alguns gêneros, por exemplo, a tragédia grega, adivinha por que chama tragédia grega? Porque os gregos inventaram a tragédia, né? Mas aí também tinha competições de comédia, e o Aristófanes se especializa em comédias. O que é muito interessante, porque comédia permite que ele comece a questionar, né, de uma maneira meio por tabela, né, de uma maneira dando a volta, não sendo tão frontal, começa a questionar coisas que estão acontecendo, coisas que merecem crítica, coisas que merecem ser chamadas a atenção. O Aristófanes teria escrito 40 e tantas comédias, quase todas se perderam, sobraram 11, aliás, vale a pena lembrar, por que sobraram 11? Muito provavelmente porque naquela época, quando alguma coisa fazia sucesso, né, você não ia comprar eu quero comprar o texto, não é que tem uma segunda, não é que eu vou baixar o PDF, eu vou esperar pela segunda edição, não, as pessoas copiavam, né, você tinha uma biblioteca copiando, né, empresta aqui esse livro que eu vou copiar para ter uma cópia. Então, veja, as que sobraram, provavelmente elas sobraram
não necessariamente por sorte, mas porque as pessoas acharam mais legal preservar. Ela foi sendo copiada ao longo do tempo. Certo, certo. Então ele fez várias comédias, As Nuvens, etc e tal. E esse Lisístrata eu acho especialmente interessante porque ele é uma fantasia, uma coisa completamente fantasiosa, mas é interessante porque Aristófanes cresceu numa época que a Guerra do Peloponeso, que é uma treta, não tem uma treta que não durou há quantas décadas, entre Atenas e Esparta, provocou milhares de mortes. Né? Era volta e meia, tinha algum tipo de arranca-rabo, lá morre um monte de gente e tal. Então, puxa, para uma sociedade relativamente pequena, né, você perder milhares de homens, pais de família, jovens, etc e tal, cara, é um baque. Né? Então ele cresceu já habituado com essa coisa militarista estúpida, né? E aí ele faz uma peça em que ele faz várias subversões. A primeira subversão é que os personagens da peça são mulheres, os protagonistas são mulheres. Na cultura grega, a mulher não era vista assim com muita confiança, porque ou ela era ninfomaníaca ou bêbada, ou na mesma, tanto faz, ou em combinações diferentes. Né? É uma sociedade eminentemente masculina. Então ele já faz uma primeira subversão aí, que é colocar mulheres como protagonistas, certo? Certo. Então a questão é Lisístrata, cujo nome é um pequeno trocadilho, com a questão, é um trocadilho em grego. Ela resolve o seguinte: ela está cansada de tanta morte, está cansada de tanta guerra, e aí ela faz um complô. Ela resolve unir as mulheres de outras cidades da Grécia. Vamos lembrar, não existia a Grécia, certo? Não tinha Grécia. A Grécia só surge no século passado. Né? Você tinha cidades que falavam grego, então você tinha Esparta, você tinha a região da Boécia, tinha várias regiões. Então ela, de alguma maneira fantasiosa, ela consegue conclamar todas essas mulheres a parar com a guerra. E como é que elas fazem isso? Elas fecham as pernas. Então, estratégia, a tática da nossa amiga Lisístrata é falar: vocês querem fazer guerra, querem brincar de soldadinho, né, querem fazer motociata, querem matar gente por aí, etc e tal, legal, mas a gente vai fechar as pernas e dane-se. E aí na peça é muito engraçado porque depois que elas fazem essa greve de sexo, os homens todos ficam com ereções dolorosíssimas, né, porque afinal, meu Deus do céu, onde eles vão enfiar o pinto? Então, parece que, inclusive na encenação, para dar um toque de comédia física também, né, os atores, aliás, um parêntese, embora todos os protagonistas sejam mulheres, né, e tenham mulheres e homens e tal, no teatro grego todos os atores são homens. Pois é bem-vindo, é uma cultura machista. Mas então, todos os atores eram homens. Mas veja, para exprimir de uma maneira bastante visível, né, bastante palpável, caso você queira colocar a mão, é claro, os atores masculinos que estavam ali na fissura por sexo, todos estavam com uma ereção colossal, né? Eles fizeram lá uns pintos colossais de couro por baixo da roupa e os caras ficavam andando para lá e para cá com um pinto gigantesco, ou como diria o Milor Fernandes, com a libido em riste, não é? Então, para dar um efeito cômico, o que é meio gozado, porque, vamos lá, digamos que no universo grego, se a mulher, de repente, tivesse com dor de cabeça, indisposta, etc e tal, a última coisa que o grego ia se preocupar, porque ele provavelmente ia ter escravas ou escravos à disposição, provavelmente, talvez, amantes masculinos também. Por que não masturbação? Veja, não tinha surgido a Igreja Católica ainda, né? Não tinha nada de errado com isso, né? E tinha, obviamente, prostitutas. A sociedade grega era riquíssima em prostituição, muitas delas com posições de destaque, né? Porque eram mulheres muito bem formadas, etc e tal. Então, digamos que não é uma estratégia tão à prova de balas assim, mas teatro é teatro, a história está engraçada, e elas realmente fecham as pernas para os caras ficarem desesperados. Né? É interessante, inclusive, essa associação da coisa fálica também com a coisa de guerra. Mas aí tem outra coisa interessante, que elas fazem um movimento, uma manifestação, e elas fecham a Acrópole. A Acrópole, para quem já foi para a Grécia, é onde fica o Partenon, ali em cima do morro. Tem um morro, Atenas é bem plana, aí de repente tem um morro, e lá no alto do morro tem um Partenon, é maravilhoso e tal. Então elas fecham, literalmente elas ocupam o templo, como se fosse Occupy Wall Street. Mas você fala, bom, fechou o templo e daí? E daí, bom, tem dois aspectos. Em primeiro lugar, a patrona, como é que chama? Sei lá quem, a deusa mais importante de Atenas, obviamente é Atena, né, uma deusa guerreira.
Mas o que acontece é que o templo Partenon não só era um templo, na verdade ele era o repositório dos recursos da cidade de Atenas. Ele era praticamente um tesouro de Atenas. Né? Para os caras também não tinham inventado ainda a Igreja Católica, não tinha nenhuma contradição em ser um templo e colocar todo o dinheiro ali. Né? Hoje a gente inventou, hoje o banco é um templo, né? Curioso. Mas deixa para lá. Então você tinha ali o Partenon, que tinha toneladas e toneladas de metais preciosos, prata, etc. e tal, e elas literalmente fecham a torneira, elas fecham as pernas e fecham o cofre também. Por quê? Por quê? Por que elas fecham o cofre? Porque aquele dinheiro era usado para pagar guerras. Então, veja, fazer guerra custa dinheiro. Então, mesmo que o cara arrumasse outra coisa para aliviar os seus pruridos carnais, porra, dinheiro, cara, como é que eu vou fazer minha santa guerra sem dinheiro? Então a peça evolui, eu vou tentar achar alguma versão e ver, eu não vou ler em grego, claro, infelizmente adoraria falar, mas é muito interessante porque lembra os tempos atuais, né? Militarismo, gente torrando um dinheiro simplesmente descomunal, ditadores da Coreia do Norte, Venezuela, etc., gastando com defesa contra não sei exatamente o quê, né? O Brasil também com submarinos e várias outras coisas utilíssimas, né? Caso a gente seja invadido por alienígenas, né? Mas, então, eu acho muito curiosa a história toda. É sempre uma boa ocasião para a gente falar um pouco das contradições, das peculiaridades da cultura grega. Eu não preciso dizer que naquele momento já estava mais fermentando ali um pequeno golpe em que, de repente, uns caras resolvem fazer um tipo de um conselho ali, como se fosse um congressinho não eleito, para mandar na cidade, ou seja, a democracia grega, logo na sequência, ela praticamente é suspensa, mas aí depois volta e depois é suspensa de novo e vamos voltar para algum outro tipo de, né, governo centralizado. Então isso tudo aconteceu num período riquíssimo de Atenas, isso também me chama a atenção, é curioso porque quando eu fiz a palestra do TED, eu menciono Atenas, eu boto algumas fotos ali da Ágora, que é onde os filósofos desfilavam, né, coloco algumas fotos, falo do Sócrates também, que não gostava muito de democracia, porque ele achava que na hora de os candidatos se apresentarem, as pessoas iam votar em quem falasse coisas amenas, agradáveis. Ele falava, olha, você tem 2 candidatos, um deles é muito bom, né? Só que ele vai falar coisas duras, as coisas que precisam ser feitas, que ninguém gosta de lembrar, e tem um outro candidato que é um impostor, que ele vai falar jujubas, né? Vai falar coisas assim, adocicadas, né? Como se fosse um médico que você tem um médico que é bom, que te dá um remédio amargo, e você tem um impostor que te dá um xarope com açúcar, e aí isso vai ser um excelente gancho por um dos melhores episódios ever. Na verdade, não é um episódio, é um vídeo, é um post no Twitter que eu achei simplesmente genial. Agradeço a quem me indicou. Acho que foi um raríssimo, foi o Alisson? Boa pergunta, minha memória agora falhou. Mas é muito interessante porque é um senhor de idade, que está ali fazendo visivelmente algum tipo de palestra, né? E, curiosamente, acho que ele na verdade é um mágico profissional, mas ele resolve fazer uma provocação com a plateia e fala, gente, é o seguinte, eu comprei aqui um remédio calmante, que tem até um nome bastante, chama Calme Forte, né? Um remédio calmante que promete aqui me acalmar, etc e tal, e a bula, inclusive, fala para eu tomar cuidado com doses excessivas e o que eu vou fazer em caso de overdose, né? Mas o que ele faz? Ele abre o vidrinho, ele tem lá 30 e tantas, sei lá o que, cápsulas, ou seja, o que for, você não vê direito, e ele vira todas de uma vez na boca. E aí você fala, cara, que isso? É uma tentativa de suicídio em público, o cara vai morrer, né? O que vai acontecer? Ele vai cair vomitando em estertores de agonia. Não acontece nada, ele continua a palestra falando normal, não toca mais no assunto, continua a palestra, no final ele volta, olha, você estava imaginando aqui que eu fosse, sei lá, ficar grogue, desmaiar, cair babando no chão, mas não aconteceu nada, sabe por quê? Porque isso era homeopatia. Era homeopatia. Se fosse um remédio de verdade, agora eu já estava numa ambulância a caminho de uma UTI, né, para fazer uma lavagem de cabo a rabo, sobretudo o rabo. Mas então veja, eu estou aqui de pé e olha, eu já repeti essa piada aqui milhares de vezes e nunca me aconteceu nada. Por quê? Porque a homeopatia ele vai dizer isso, uma falácia, sobretudo porque, eu não sei se vocês já pesquisaram a respeito, se vocês gostam do assunto, mas é assim, um dos princípios da homeopatia é que você tem que pegar o princípio ativo, não é? E o princípio ativo, ele vai ser diluído em água com açúcar, curiosamente, né? Vai ser diluído em água e ele vai ser, ou em álcool, seja o que for, mas quanto mais diluído ele for,
maior o efeito, o que é uma coisa um pouco não, digamos, contraintuitiva, né? É como se você pegasse, sei lá, alguém te oferece uma caipirinha, você dilui num litro d'água, né, para ficar um pouco mais suave, e quando você toma, você fica em coma alcoólica. Não é isso que acontece, você dilui, o efeito vai embora. Só que no caso desses remédios homeopáticos com a força máxima, a diluição é mais ou menos você pegar uma aspirina, jogar numa piscina olímpica, né, e depois tomar uma colherada da piscina, né, imaginando que vai acontecer alguma coisa. Então, é um contrassenso em inúmeros, né, campos, e como você pode ver, você pode fazer um experimento bastante simples, caseiro, né, sua vida não vai entrar em jogo, porque simplesmente isso é placebo. Né, eu gostei dessa história, passei para o Carlos Orsi, passei para o Carlos Orsi da revista Questão de Ciência, passei para a Natália Pasternak, os dois já conheciam, obviamente, porque eles estão do lado certo da força, mas eu achei essa história simplesmente genial. Aliás, falando em comunicar, e questões que às vezes são muito difíceis da gente convencer, porque as pessoas têm pontos de vista muito arraigados, eu passei um bom tempo aqui nos últimos dias conversando da saga, né? Na verdade, quase uma tragédia grega, por assim dizer, do Charles Chaplin, o Carlitos, com o governo americano, que encasquetou que o cara era um conspirador comunista internacional. O cara é inglês, ele foi praticamente, virou persona não grata, ele não podia voltar aos Estados Unidos, né? Mas tem um episódio aqui que resgata um pouco essa figura tão querida, porque ele, num certo momento, conheceu Albert Einstein. Veja só, né? Um comediante e um físico. E aí parece que os dois se entenderam super bem, etc. e tal, e daí surge uma citação que não tem como confirmar se eles realmente falaram isso, mas que eu acho que é muito interessante, pode ter acontecido, né? Que é a seguinte: o Einstein teria dito, puxa, você consegue tocar o mundo inteiro, você consegue comunicar com o mundo inteiro você é uma figura admiradíssima, né, querida, e você não abre a boca, né, você consegue ser admirado no mundo inteiro sem falar nada, né, porque até naquele momento o Charles Chaplin era um cinema mudo, né, ele não falava nada. E aí o Charles Chaplin falou, não, na verdade eu admiro mais você, porque você fala e ninguém te entende. Então, eu acho essa história ótima, né? Eu acho que, infelizmente, a ciência continua com esse pequeno problema de comunicação. Talvez, acho que mesmo o Radinho também incida nesse erro, por mais que eu me esforce aqui de achar temas que sejam interessantes e que eu tente traduzir isso de uma maneira mais palatável, mas isso é um vício, infelizmente, que a gente tem e que é difícil da gente reverter. Mas já que a gente está falando de ciência aqui, eu acho que eu vou encerrar esse episódio de hoje, que vai ser um pouco mais curto. Eu vou ter que, de novo, visitar alguém no hospital. Está tudo bem, está tudo sob controle, mas isso bagunça um pouco a rotina da gente. Eu comentei recentemente sobre, acho que de uma coisa casual. Eu fui pegar uma banana, não é, na copa, e aí tinha uma mosquinha de fruta. Eu fiquei pensando, como é que essa mosquinha de fruta descobriu essa banana? Eu estou no 9º andar, janela, da onde saiu esse cara? Como é que essa criatura tão frágil... Né? Aí eu fiquei pensando, puxa, há quanto tempo essas criaturas estão por aí, como elas vivem, né? Aí eu até dei uma pesquisada, né? Perguntei lá para o ChatGPT, insetos voadores talvez sejam mais antigos do que a gente imagina, eles devem ter começado a desenvolver o voo talvez alguma coisa como 400 ou 500 milhões de anos atrás, mas os insetos de verdade voadores, eles começam uns 250 milhões de anos atrás. Você fala, uau! Né? Cara, uma coisa tão efêmera, tão frágil, você fala, ai, credo, coitada de uma mosca, só vive um dia, sei lá quantos dias, né? Você tem alguns insetos que efetivamente só vivem um dia, né? Eles nascem sem boca, sem anos, nem nada, porque eles nascem com energia suficiente para reproduzir e morrer. E aí você fala, nossa, que coisa efêmera, mas aí você lembra que eles estão vivendo sem parar, sei lá, centenas de milhões de anos, define efêmero, né? A humanidade está muito menos tempo e corre o risco de dar um tiro no próprio pé e se enforcar. Mas, pois bem, já que eu estou falando aqui de insetos, vamos falar de uma coisa um pouquinho mais colorida, né? Já que eu falei aqui de cidades, eu falei também de parques, vamos falar de flores. Flores, curiosamente, são mais antigas que dinossauros. Veja lá, flores que foi uma invenção extraordinária da natureza. Veja, quando você tem flores, as sementes são levadas para longe, as abelhas, olha aí, os insetos nascem praticamente em paralelo com as flores, é uma coevolução, né? As flores precisam de alguém que polinize, e aí os insetos, os dois se desenvolvem praticamente lado a lado, são dois lados da mesma moeda, né? Então as flores há centenas de milhões de anos.
estão aí florescendo, os dinossauros foram para o saco, né, depois de muito pisotear as florzinhas. Tem até algumas teorias que explicam que a diversidade de flores aumentou muito mais depois que os dinossauros pararam de pisar em cima, por causa do meteoro. Né? Então, a próxima vez que alguém te der uma flor, ou que, como nós aqui em casa, você aproveite a feira de sexta-feira para comprar flores novas para alegar a sua casa, e você pense, meu Deus, que efêmero, elas não duram nada, elas são uma metáfora da vida humana, como a morte está... Não, cara, pelo amor de Deus, não. Lembre-se que aquilo está numa linha contínua, ininterrupta há centenas de milhões de anos, e isso demonstra efetivamente o que é a vida. Como eu falei para vocês, o Schrödinger naquele livro, Schrödinger é o cara do gato, que morreu, não morreu, né? O gato quântico. Ele escreveu um livro chamado O que é Vida, e uma das definições dele de vida é mais ou menos essa. Vida é aquela coisa que deveria ter acabado, mas continua. Então, raríssimos e raríssimos, cuidem-se, por favor. Eu estou agora circulando bastante em hospitais e os hospitais estão bombando com casos de dengue e também casos de Covid. Né? Então, está aí um inseto voador que não é bem-vindo. Eu tinha um velho amigo que dizia que o pernilongo desafia qualquer teologia, ele desafia qualquer teólogo de qualquer religião do mundo a explicar por que existe pernilongo no mundo. Né? Então, com essa pequena cutucada, essa picadinha, né, nas religiões em geral, fica aqui o meu grande abraço, cuidem-se e até segunda-feira.